Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Como é que vocês estão? Dando sequência à nossa conversa de ontem, que começamos ontem, sábado, hoje é domingo, um domingo muito especial para a cristandade, para o cristianismo e na sua mensagem para todos, uma mensagem que ecoa o cristianismo para todas as pessoas que queiram ouvir, saber a respeito do centro desta fé cristã, que é a pessoa de Jesus, o Cristo, assim chamado, assim conhecido, assim reconhecido pelos cristãos e anunciado entre as nações. Que coisa boa! E hoje é um dia também muito especial nisto tudo, onde na sequência dos evangelhos nós vamos ver a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus havia chegado próximo a Jerusalém com destino a esta cidade, a este lugar, na sexta-feira, mas ainda não havia entrado na cidade. Era acompanhado por seus discípulos e por multidões de pessoas que o acompanhavam devido aos seus milagres, já reconhecidos publicamente, já tornando ele uma pessoa famosa, querida, amada e até mesmo odiada por alguns, principalmente neste lugar para onde ele está se dirigindo, a cidade de Jerusalém, que abrigava o coração da fé daqueles que tinham uma expectativa chamada expectativa messiânica, aqueles que esperavam a vinda do Salvador da humanidade, do Cristo anunciado nas Escrituras há muitos e muitos séculos, guardadas essa promessa pela fé no coração deste povo. E agora, ali no coração de Jerusalém, havia um templo magnífico, construído durante 40 anos sob o reinado de um rei imposto aos judeus pelo Império de Roma, chamado Herodes o Grande, que foi responsável por essa construção para agradar aos judeus e ao mesmo tempo se tornou um lugar da fé, do centro da fé, a localização da fé do povo que esperava a promessa messiânica em torno deste templo e também nas suas datas principais, nos seus momentos principais, o povo se reunia ali e ia ali. Então era um lugar muito concorrido, principalmente nesta época, que a partir dessa semana, ou seja, nesse primeiro dia, já se espera que era a Páscoa. A Páscoa, que era a celebração mais importante do calendário judaico e exatamente desse povo que tinha esperança messiânica, mas que esta Páscoa seria transformada para sempre na pessoa de Jesus, criando assim, trazendo ao mundo uma nova concepção de Páscoa através da pessoa de Jesus. Então essa semana ela vai se tornar a semana mais importante, o acontecimento mais importante para a fé cristã vai exatamente se dar nesta semana, na Páscoa judaica, onde Jesus foi para Jerusalém para celebrar essa Páscoa com seus discípulos, seguido por multidões, mas ao mesmo tempo não está sendo esperado em Jerusalém, porque aqueles que controlavam essa religião praticada no templo não o viam com bons olhos, não gostavam dessa popularidade, não gostavam desta fama, não gostavam do jeito dele, não gostavam do fato de que o que ele pregava, o que ele ensinava, batia de frente com aquilo que eles mantinham naquele templo, naquela religião. O povo ia lá para celebrar a sua religião, cumprir os mandamentos religiosos da Bíblia, de então, do Velho Testamento, da chamada Torá, o livro da lei, mas quem controlava isso tudo eram os principais do templo, os saduceus, os fariseus,
Inclusive eram dois partidos, duas seitas religiosas muito fortes, principais. Uma mais radical, mais ortodoxa, digamos assim, que eram os fariseus, e outras mais liberais, entre aspas, que eram os saduceus, mais materialistas, digamos assim. Mas o fato é que algo os unia, era o ódio, a aversão à pessoa de Jesus, porque os seus ensinamentos iam contra aquilo que eles praticavam. Jesus várias vezes, nos encontros, nos embates que eles provocavam Jesus os deixara mal com as suas respostas, com as suas atitudes, mostrando a amplitude da palavra de Deus, os ensinos da própria Torá e do que ele estava ensinando a partir da Torá e da sua vida, dos milagres que ele fazia. Estava revelando Deus de uma maneira absolutamente diferente daquela que eles ensinavam. Então, Jesus, não era uma pessoa, era chamada persona não grata, principalmente nesse ambiente. Claro que havia alguns simpatizantes mesmo dessas seitas a Jesus. Nós vamos ter nesse sinédrio, vamos ter Nicodemos, vamos ter a pessoa do José de Arimateia, que vai ser importante inclusive na história dessa Páscoa, lá na crucificação de Jesus, que a gente vai ver mais à frente. Mas, enfim, Jesus, ao passar o sábado, o dia sagrado da religião judaica, que Jesus guardara com seus discípulos, hospedado em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Agora, no domingo, no primeiro dia da semana, primeiro dia útil, ele se dirige ao templo, vai entrar, sair. Essa aldeia de Betânia, onde ele estava, era a poucos quilômetros, 4, 5 quilômetros distante de Jerusalém. Ele vai se dirigir para lá, para Jerusalém. E isso, então, é acompanhado de grande expectativa daqueles seus seguidores, do encontro com este momento, neste momento de Páscoa, onde Jerusalém está lotada de peregrinos, multidões e mais multidões que foram adorar a Deus por essa época. Jerusalém está lotada de pessoas, moradores dali, evidentemente, mas a maioria nesse momento é gente de fora, e os seguidores de Jesus também, que vêm seguindo ele por causa dos seus milagres, e vamos encontrar a união dessas expectativas, né? E a figura de Jesus, como é que ele vai se comportar, o que vai acontecer neste momento, nessa chegada dele a Jerusalém. Bom, a caminho, então, ele pede aos seus discípulos que consigam para ele, que vão buscar para ele um jumento, que ele disse que vocês vão chegar em tal lugar e vão dizer: o mestre está pedindo esse jumento aqui, então ele cavalga, ele monta sobre esse jumento, e ali as pessoas, esses peregrinos, os seus seguidores, aquelas pessoas que estavam admirando ele devido aos seus últimos grandes milagres nele, vão começar a saudá-lo com grande expectativa, gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Essa é uma saudação messiânica, que todos sabiam. O filho de Davi, quem é o filho de Davi? Segundo as Escrituras, esse título seria dado ao Messias, o filho de Davi, aquele que sentaria, segundo a promessa, no reino davídico, no reino messiânico. Então essa saudação já por si ela é poderosa, e começam a lançar ramos de palmeiras no seu caminho, gritando, clamando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, lançando suas vestes ao caminho para que ele passe. E ele recebe essa saudação, ele não interrompe isso, porque não é algo para exaltá-lo, mas ao mesmo tempo as multidões, possivelmente essas multidões estavam pensando, principalmente seus seguidores mais próximos, seus discípulos ali, aqueles 12 discípulos, mas aqueles que o seguiam de perto,
possivelmente estavam pensando: é agora que ele vai tomar posse do seu reino, do reino do seu Pai, do reino prometido nas Escrituras. É agora, é o grande dia. Este primeiro dia da semana vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Segundo os Salmos, Deus fará justiça, nos livrará da opressão, nos livrará do que estamos sofrendo sob esse império romano, sobre essa opressão que tem nos custado tanto, e a nossa esperança que estava guardada há tanto tempo, preservada através dos séculos, a nossa fé agora vai se materializar. Olha aí, então possivelmente estavam ali naquela euforia, naquele momento esplendoroso da entrada de Jesus, porque para os praticantes daquela religião, o momento mais espetacular, o ápice, seria no dia da Páscoa, com as ofertas que seriam feitas, os grandes sacrifícios que seriam feitos no templo. O templo personificaria isso. O que aconteceria? Quer dizer, aqueles que eu falei, que controlavam a religião sagrada através do templo, estavam esperando, vai ser uma grande Páscoa, mas agora chega esse Galileu, esse carpinteiro, esse líder de massas aí para perturbar o nosso calendário, o nosso evento. Então as tensões vão aumentar muito, a temperatura vai ficar muito mais quente. O que deveria ser um acontecimento esperado por séculos, o Messias está chegando em Jerusalém, o Messias está entrando em Jerusalém, está se dirigindo à casa do Pai, e agora não haverá mais sacrifício de animais, não haverá mais esses rituais, mas ele vai personificar tudo, a adoração, todo o louvor, e vai unir o céu com a terra nesse momento, nesse encontro maravilhoso. Era para ter sido assim, na expectativa humana, mas não era o plano de Jesus. E a gente vai entender daqui a pouco, nos próximos dias, eu vou estar falando aqui também, e você deve saber o que vai acontecer nos próximos dias, principalmente na sexta-feira desta semana, que não foi nada daquilo que essas expectativas todas esperavam. De um lado, a posse de Jesus como o rei messiânico, global, mundial, fazendo toda essa revolução e mudando tudo assim através da sua chegada a Jerusalém, e muito menos aquilo que os religiosos esperavam, que fosse ali participar daquilo tudo, ou que fosse interromper a sua religião, enfim. As expectativas vão ser frustradas, porque só Jesus, evidentemente, sabia o que estava para acontecer e qual era o seu plano. Mas ele está cumprindo as Escrituras, porque estava escrito: não temas, mulheres de Jerusalém, porque eis aí vem o teu rei assentado sobre um jumentinho, sobre o filho de uma jumenta. Então, até nisso, literalmente, Jesus estava cumprindo as Escrituras, só que expectativas cegam as pessoas, né? Expectativas deturpadas muitas vezes, na maioria das vezes, que são criações, são invenções humanas, acabam por cegar ou impedir de se ver o que realmente estava acontecendo. Isso só vai ser visto depois, bem depois, pelos seguidores de Jesus, já com uma outra mentalidade transformada depois, que eles vão entender: nossa, naquele dia, naquele domingo, naquele primeiro dia da semana, ele estava cumprindo as Escrituras. Nós aqui não vimos, nós aqui não entendemos, nós estávamos esperando as maquinações humanas se tomarem forma naquele dia, mas não era isso. Mas ele o tempo todo sabia o que estava fazendo, para onde seguiria. Mas esse é o fato de hoje, deste domingo, do dia especial, que é essa entrada de Jesus em Jerusalém. E durante os próximos dias, segunda, terça, quarta, ele vai, volta, vai voltar, vai entrar e vai sair, voltar para Betânia, e nós vamos amanhã, segunda-feira, ver o
que houve naquela segunda-feira, segundo os relatos dos evangelhos, na terça, na quarta, até a quinta, a sua Páscoa, realmente, a ceia dos seus discípulos, a nova Páscoa, que só vai ser consolidada na sexta-feira, no sacrifício do Cordeiro, no sacrifício de Jesus, no sábado e no próximo domingo. Assim nós vamos passar esta semana inteira juntos aqui, mais ou menos nesse horário, 6h30, 7 horas, por aí. Então eu espero que este dia seja muito especial para você, que a esperança da glória, a esperança que Jesus não só trouxe, ele trouxe a esperança do futuro para o tempo presente, ele personificou o que se esperava nele mesmo e supre esse vazio em nós de esperarmos por uma salvação, de esperarmos por algo que aconteça de uma maneira extraordinária, que nos livre da opressão, nos livre desse caos que se vive, dessa insegurança pela nossa vida, pela falta de estabilidade na nossa humanidade, sempre fragilizada por tantos acontecimentos ruins. Hoje não é mais o Império Romano que oprime a humanidade, a sociedade, mas são tantas outras coisas que geram tanto desespero, tanto vazio, tanta falta de paz nas pessoas, nas famílias, nas casas, nos relacionamentos, enfim, está generalizado. Buscamos a salvação, as pessoas buscam a salvação, mas para aqueles que creem em Jesus, eles têm esta paz, que a esperança já veio, e agora nós não vivemos só pela esperança, vivemos pela fé, vivemos pela esperança de que todo esse caos seja removido, todo esse vazio seja levado ao poder deste sacrifício de Jesus, dessa ressurreição de Jesus, desta vida nova que Jesus trouxe. E não é nessa esperança que se vive agora, e nessa fé na graça de Deus constante, e que Deus possa abençoar esse seu dia, sua casa, e que em todos os momentos desse dia essa esperança se materialize em você, essa alegria, evitando os enganos dos nossos sentidos, sentimentos, pensamentos, conhecimentos, por que não dizer, muitas vezes nos levam a não entender tantas coisas maravilhosas que Deus já fez, e que esse dia marca o maior dos acontecimentos na história. Um grande abraço a todos, agradeço às pessoas, os amigos, amigas que entraram nesta live, um abraço a todos, muito obrigado. Essa live vai ficar gravada aqui no meu canal, espero que vocês tenham apreciado e que tenha servido de alguma maneira na vida de vocês. Tá? Obrigado, um abraço.